Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu sou um consultor de sistemas e hoje vamos falar um pouquinho sobre processos. Eu não estou falando sobre definir processos ou coisa assim, mas lembrem que na pirâmide de sistemas nós temos o processo ali no meio e o sistema na ponta. O processo é do cliente, mas o processo às vezes tem que ser mudado. E às vezes o cliente implanta um sistema na expectativa de que ele mude o processo para ele. Então, temos aí uma coisa um tanto complicadinha que é o seguinte, já aconteceu comigo de eu implantar um sistema para o cliente e o cliente decidir que eu tenho que decidir o processo dele, porque a implantação do sistema para ele era a mudança de um processo embutida junto, tá? Por quê? Porque o meu processo está arcaico, então com o sistema eu espero que o meu processo melhore. Mas ele não pensa exatamente o que ele quer fazer com o processo dele. Ele espera que você venha com uma solução mágica, tá? Isto é um problema, mas pode ser também uma oportunidade. A oportunidade de fazer com que ele enxergue mais valor no teu trabalho, automaticamente vai te dar menos dor de cabeça do que pegar um processo todo mirabolante que talvez não faça aderência ao seu sistema, e você moldar um pouco o processo dele para dentro do que o sistema permite. Mas lembre-se, o processo é dele, tá? Então, mesmo que você ajude ele a mudar o processo, a definir um pouco do processo dele, o processo continua sendo dele. Então, nós não podemos vir com aquela cabeça com o viés da forma como a nossa experiência trabalha, tentando implantar uma coisa que não é nossa porque no final das contas nós nos tornamos responsáveis por isso. Basicamente é isso. E se acaso você tiver que discutir processo e basicamente implantar o processo para o cliente, porque a consultoria de sistemas, boa parte do tempo envolve também consultoria de negócio, não se iluda, porque se você conhece negócio, se você conhece processo, automaticamente essa mudança de processo do cliente, esse ajuste de processo de cliente é uma consultoria de negócios embutida, gente, tá? Então, se por um acaso você chegar ao ponto em que você tem que definir quase todo o processo do cliente, documente. Documente, pegue assinaturas e pegue autorizações. Isso já aconteceu comigo no passado. Eu cheguei pro meu chefe e disse assim, olha, eu não quero mais atender determinada pessoa porque ela quer que eu defina os processos para ela. E eu estou aqui para implantar sistema, não para refazer o processo dela no lugar dela. E aí meu chefe falou, disse assim, olha, enxergue isso como uma oportunidade. A gente não vai conseguir implantar o sistema sem refazer o processo do cliente, porque ele simplesmente vai desistir da coisa. Então, se nós vamos nos tornar responsáveis por definir esse processo, eles nos deem esse aval, eles nos autorizem e que nós tenhamos assinaturas em cima disso, para que você tenha um respaldo caso alguma coisa não funcione exatamente como o cliente queria. Mas olha só, você nos forçou a definir o teu processo, então automaticamente está aqui, ó, você estava ciente. Se você não testou o suficiente, e cobre que eles testem, tá? E não aderiu da maneira como você queria, infelizmente é o que nós tínhamos para oferecer para você. E o processo era seu, não nosso. Então há de se ter um certo cuidado aí, tá, pessoal? E quanto à documentação, sempre que tiver alguma mudança majoritária, tiver alguma coisa mais complicada, documentem. No mínimo um e-mail de aprovação, tá? Porque amanhã ou depois o cliente, a hora que a coisa pega fogo, ele vai esquecer que você é um consultor, gente fina que atende eles há muito tempo e vai botar na tua espinha, né? Como diz o dito popular. Então, gente, vamos cuidar nesse sentido, né? Vamos ajudar o cliente, nós não temos que também sentir medo em ajudar o cliente, porque senão nós não trabalhamos, né? Vamos ajudar o cliente, mas vamos cuidar com a forma como ajudamos. E se a gente realmente tiver que fazer alguma coisa que está além da nossa responsabilidade, cobrem assinaturas, cobrem aprovações, para te salvaguardar de cabeça doendo no futuro, certo? Dito isso, mais uma dica entregue, mais um vídeo entregue. Nos vemos no próximo e fiquem bem.